Você é bastante crítico do governo Lula em todas as políticas públicas do governo. O senhor faz bastante crítica, segurança pública, educação, enfim. Agora, em relação ao governo Bolsonaro, ainda no tema da segurança, o senhor acredita que o governo Bolsonaro não deu conta de atuar na questão da segurança pública? E eu pergunto porque a gente tem também a candidatura, obviamente, que vai, né, de Flávio Bolsonaro, que representa ali a mesma linha do pai. Por isso que eu lhe faço essa pergunta relacionada à segurança pública no governo Bolsonaro. Sim, basicamente o ministro Sérgio Moro, então ministro da Justiça, tinha entrado com um pacote anticrime, o governo Bolsonaro não fez nenhum esforço, acabou passando uma versão deturpada com a emenda do Freixo, que o Bolsonaro foi muito criticado à época, e com razão, do ponto de vista de medidas legislativas que aumentassem as punições para o crime organizado, ou de operações sistemáticas contra o crime organizado, praticamente nada foi feito por parte do então presidente Bolsonaro. No que me assusta agora o Flávio falar que ele vai ser o Nayib Bukele. Na época, ele também não tentou passar nenhum tipo de legislação sobre isso. Na prática, inclusive, quando houve a discussão sobre passar no Senado a prisão em segunda instância, que foi motivo da derrocada da própria Operação Lava Jato, e que também acaba interferindo na prisão de bandidos violentos, o Flávio também não fez porcaria nenhuma. Então nunca houve vontade política, vamos dizer, enfática. Muito pelo contrário, se a gente pega a atuação do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o que ele fazia era ser próximo de uma das vertentes do crime organizado, que eram as milícias, né? Ele premiava o Adriano Nóbrega, era amigo, era próximo dele, tinha gente da família do Adriano Nóbrega no gabinete dele, aparentemente trabalhando com dinheiro em cash oriundo de salários, então não acho que haja essa vontade da parte deles. Nunca houve, isso é só marketing. O senhor acusou Flávio Bolsonaro de copiar discursos seus. Quais seriam esses discursos? Um exemplo é o discurso do Nordeste é a solução. Esse foi o cara de pau. A gente literalmente fez uma tour pelo Nordeste de carro, né? Ele não faz, ele vai com um jatinho, aparece, faz um evento do PL e vai embora. Explicando soluções políticas para o Nordeste e soluções do PL, os amigos dele do Centrão. Aí ele finge que esse assunto não existe, porque na prática prefeitos do PL, no Maranhão, como eu estive lá vendo, são parte do mesmo problema. Então ele não vai entrar. Na verdade, se eu for pegar até esqueci o nome do cara, acho que é não sei o que, Ruas, o cara que ele quer lançar lá, acho que de Belfort Roxo, lá da Baixada Fluminense. Exato. Se for pegar os índices de desenvolvimento humano e o trabalho de gestão da prefeitura desse cara, assim, algo que faria prefeitos do Maranhão parecerem o Rodolfo Giuliani. Então, né, então, o Flávio não vai poder copiar essas aí. Ainda sobre, falando de Flávio Bolsonaro, porque hoje teve uma decisão do Moraes determinando que a Polícia Federal investigue Flávio Bolsonaro por conta de uma postagem de Flávio Bolsonaro, na qual ele faz comparações ali entre Lula e Nicolás Maduro. E aí a Polícia Federal, por determinação de Alexandre de Moraes, agora vai investigar, tem um prazo de 60 dias para ver se Flávio Bolsonaro incorreu em crime nessa postagem contra Lula, crime de calúnia. Como o senhor avalia essa decisão de Moraes de determinar a Polícia Federal investigando Flávio Bolsonaro por conta dessa postagem contra Lula? Eu falo bem-vindo ao clube, eu tô também sendo investigado pela Polícia Federal por conta de uma declaração minha sobre o Lula quase 2 anos atrás. Qual declaração? Que o Flávio agora chegou por dentro. Eu havia falado sobre a postura do governo relativa a um PL um PL não, era uma política que envolvia aborto no SUS e a incoerência deles, e aí eles entraram com uma ação ali. Ficou super feio pra eles, que não tinha nem objeto da investigação, porque eles utilizaram um print de uma página de fofoca como referência na ação. Ou seja, aí o senhor disse que, assim como o Flávio Bolsonaro, o senhor também é investigado. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube aí dos investigados pela Polícia Federal por falar qualquer coisa do governo Lula. O senhor acredita que há uma atuação para perseguir adversários do governo? Eu acho que o governo tá muito mal, tá desesperado. Eu acho que o governo não imaginava, assim, não é que o Flávio, ele insista crescendo na candidatura dele, é porque como o top of mind de oposição é o sobrenome Bolsonaro, conforme o Lula ele vem derretendo junto ao próprio eleitorado, esses votos estão primeiro indo pro Flávio, porque é o top of mind, é o primeiro nome que vem à cabeça como oposicionista. Então o PT não sabe como brecar isso, eles estão tentando tomar, imagina não só o PT, mas eu vejo, vamos dizer, um ânimos, tem que ser cuidadoso que eu vou falar aqui, Capelli, há um ânimos em parte do judiciário que de fato não gosta do Bolsonaro, né, em fazer isso, mas sinto ser isso, acho que é uma consequência do processo político eleitoral no qual estamos passando. Vamos ver que as eleições nesse ano aí prometem, inclusive Eduardo Bolsonaro, numa entrevista que até me concedeu, disse que pretende atuar junto ao tribunal, junto à Casa Branca, para caso o Tribunal Superior Eleitoral tome alguma medida que ele julgue parcial na disputa eleitoral desse ano, atuar por sanções a integrantes do TSE. E aí o Lindbergh Farias, também numa entrevista que me concedeu, disse que vê esse movimento de Flávio como uma tentativa de interferência externa no processo eleitoral brasileiro. Então isso vai dar bastante pano para manga. Olha só, longe de mim, Capelli, desculpa, é que eu queria só comentar que isso é um ponto interessante. Longe de mim querer sair em defesa deles, né? Mas informações que já pintaram já a partir de 2023, 2024 deram conta de que o governo Biden interferiu nas eleições brasileiras, né? E o Biden tinha ficado chateado que o Lula, após vencer as eleições, não foi devidamente grato a ele. Então, eu entendo que agora virou moeda usar o governo americano, dependendo da gestão, como um instrumento de ajuda. Ainda mais quando se é um capacho deles, como o caso da família Bolsonaro. Por que o senhor acredita que a família Bolsonaro é capacho do governo dos Estados Unidos?
porque eles falam isso abertamente. O Eduardo Bolsonaro, no momento que o Brasil era taxado pelo Trump, ele ficava indo nas redes sociais fazendo textos parabenizando o Trump pela ação dele, como o Trump era incrível, né? Tipo, parabéns por taxar minha própria nação, muito corajoso da sua parte. Eu acho isso humilhante. O próprio Bolsonaro que foi discursar no CPEC, né, falando como as terras raras brasileiras poderiam ser úteis para os Estados Unidos. Eu não consigo ver, vamos dizer, nenhum grau de patriotismo numa atitude dessas. E também o Paulo Figueiredo, que é meio que um porta-voz deles, estava comemorando o fato da bandeira americana ter sido aberta, desfraldada ali na Avenida Paulista no dia 7 de setembro do ano passado, como comemoração, talvez, das sanções americanas ao próprio país deles. Então, eu acho que isso é um capachismo. Não consigo ver outro grau de capachismo maior do que esse. Essa questão da bandeira gerou bastante polêmica, né, porque, por exemplo, pessoas da direita que apoiaram, né, esse movimento dos Estados Unidos viram na extensão da bandeira ali um gesto de gratidão. E outras figuras também da direita, como por exemplo o pastor Silas Malafaia, avaliaram que foi um equívoco grande ali ter botado uma bandeira de outro país naquele ato na Avenida Paulista. Agora, falando de economia, queria saber qual vai ser a linha econômica que o senhor vai defender durante a campanha para o Brasil. É um projeto liberal? Como é que seria a campanha? Como vai ser a campanha de Renan Santos no quesito economia? Tanto internamente quanto de política externa. Em termos internos, a gente tem que entender o que nós temos no Brasil. Nós temos um país que está indo para uma rota de colapso do ponto de vista fiscal, ou seja, as contas públicas elas vão estourar. A gente já está no limite, batendo recorde de arrecadação, ao mesmo tempo que a taxa de juros está no nível mais alto possível. Ou seja, nós estamos, enquanto país, numa rota de quebradeira e não sabe como resolver. Tanto que a função do governo federal hoje é apenas aumentar a alíquota de imposto para aumentar a arrecadação, para tentar ficar sobrevivendo e empurrando essa bucha para frente. Ou seja, vai precisar de uma reforma fiscal gigantesca, tá? Um impacto fiscal grande, que gere no mínimo 3 trilhões de reais em economias nos próximos 10 anos. Tá? Tem uma PEC que foi protocolada pelo Kim Kataguiri e outros deputados federais que está em processo de coleta de assinatura, que eu defendo essa PEC, tá? Então, até para não parecer um cara, para não ser um cara genérico que vem aqui falar com vocês, a PEC está protocolada, é só pegar o número da PEC que está lá no Congresso Nacional. Lá tem todas as medidas, que eu também posso discorrer aqui se for o caso, mas todas as medidas que são adotadas para a gente fazer um enfrentamento à crise fiscal. Então, com essa PEC é prevista lá, de acordo com os consultores da Câmara, 3,3 trilhões em economia em 10 anos, isso sem contar com a economia redundante da baixa, natural que vai haver, na taxa de juros. Né? O CDPP, que é um importante instituto que trabalha com políticas públicas, estima que uma medida similar, né, se adotar essas políticas, você pode baixar a taxa de juros já no médio prazo para a taxa de 5 pontos percentuais, o que teria um impacto econômico e nas contas públicas colossal, né? Um impacto inclusive na geração de riqueza. A gente acredita, e os melhores estudos de políticas públicas nos levam a isso, que o ajuste fiscal feito na parte da despesa é o mais duradouro e que funciona melhor. Então a gente tem que fazer um ajuste fiscal direcionado à parte de despesa. E aí, com base nisso, a gente vai abrir espaço fiscal para investimentos, e com novos marcos regulatórios, e assim, graças a Deus, passou a lei ligada lá ao licenciamento ambiental, a gente vai poder fazer uma série de obras. Agora acelerar o processo de construção de estradas, ferrovias, de usinas, para a gente aumentar a produção energética, facilitar a entrega de produtos, reduzir o custo do Brasil e entrar paralelamente com a nossa agenda de competitividade que envolve facilitar a abertura e fechamento de empresas, facilitar a contratação e demissão de pessoas, ou seja, ter uma lei trabalhista muito mais flexível. E aí, juntando todos esses elementos... Facilitar a demissão de pessoas não é algo que depõe contra a classe trabalhadora, enfim, não é algo prejudicial no âmbito geral para a população, facilitar demissões? Não, na verdade, todas as experiências mundiais nos mostram que leis trabalhistas mais flexíveis em economias em desenvolvimento geram um desenvolvimento econômico mais rápido. A coisa mais preocupante para a classe trabalhadora é não ter trabalho, que é o que está acontecendo em boa parte do Brasil. As pessoas falam, o Brasil vive em pleno emprego. Não. O suposto pleno emprego são pessoas que estão indo procurar um emprego formal. Na prática, as pessoas estão vivendo de bicos, as pessoas estão vivendo de auxílios do governo, e as pessoas estão vivendo de subemprego. E há um pequeno percentual vivendo do CLT e um grande percentual dos brasileiros estão vivendo de mês. Ou seja, é uma semi-informalidade que as pessoas estão vivendo. Então, este modelo que nós estamos vendo é um modelo inadequado, é uma gambiarra. E esta gambiarra não pode ser comemorada, ela tem que ser resolvida. A gente tem que gerar empregos de qualidade para as pessoas. Então, a melhor política para gerar empregos é ter empregos. E isso se dá através de uma política que não penalize o contratante e nem penalize o contratado. Você criar uma política que você acha que está protegendo o trabalhador, simplesmente dando medo no contratante em contratar, você vai fazer com que o contratante não contrate, que é um efeito na prática recessivo. Então, as melhores experiências em países de desenvolvimento agora, posso pegar Vietnã, posso pegar Índia, posso pegar a própria China, que apresenta um desempenho de crescimento de países de desenvolvimento muito superiores ao Brasil, nos mostra que a gente precisa flexibilizar essas leis. E é uma coisa que nós vamos fazer. Sim, perfeito. E aí, só fechando, o Capelli, não queria. Essa é a parte, vamos colocar aqui, liberal do nosso pacote. Do outro lado, nós temos que fazer ter um olhar para as regiões menos desenvolvidas, que eu visitei agora no Maranhão, que estão numa situação de penúria. Não existe atividade econômica minimamente complexa em boa parte das regiões norte e nordeste do Brasil. E nessas regiões que há população, ou seja, há alguma densidade populacional, misturada a baixa atividade econômica, o Estado vai ter que atuar. A gente vai ter que usar a riqueza produzida no Matopiba, gerando mais complexidade para gerar mais emprego. A gente vai ter que atuar gerando pressão na administração pública para facilitar a atividade comercial. A gente vai ter que olhar a própria reforma tributária que teve para fazer com que
Então, a dívida ela não penalize hoje setores inteiros, e há uma grande dúvida sobre isso. A gente vai ter que olhar para estados como o Maranhão, que apresentam, mesmo sendo um dos estados mais pobres, o maior ICMS do Brasil. Ou seja, quando a gente olha para a natureza do problema, a gente fala, cara, tá tudo muito doente. Para tirar uma massa de pessoas que hoje estão no assistencialismo, para devolver capacidade fiscal para os municípios e para esses estados, precisam depender tanto do governo federal. E acho que isso tem um impacto macro bem grande. Então, o Estado tem que ter planos de desenvolvimento de forma ativa nas regiões mais pobres para gerar classe média lá, desesperadamente. Porque essas regiões, então, elas estão, como eu posso colocar, elas estão num estágio tão anterior de desenvolvimento a outras regiões do Brasil, que elas estão gerando distorções em todas as outras áreas, inclusive distorções políticas. Renan, quero abordar aqui mais alguns assuntos. Então, agora, indo para a questão do judiciário, a CPI do crime organizado, o relator Alessandro Vieira, ele propôs ali o indiciamento de ministros do STF, enfim. É um tema que está sendo, né, discutido pela sociedade. Há quem defenda a atuação do STF, há quem a critique. Eu queria saber, se eleito presidente, se o senhor seria a favor do impeachment de ministros do STF, como, por exemplo, Romeu Zema se coloca. O próprio Flávio Bolsonaro faz um discurso um pouco abaixo do de Zema, mas dizendo que é a favor do impeachment de qualquer ministro que incorra em irregularidade, ou se seria um movimento de tentar pacificar com a corte por outro caminho. Renan Santos, eleito presidente, qual seria a postura em relação ao STF? Eu acho que está ficando claro que pelo menos dois ministros, a gente está falando do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, eles não têm condições morais de permanecer nessas posições. Inclusive, a gente organizou uma manifestação em São Paulo no último sábado pedindo impeachment deles. Isso, então, é público notório, não só da minha parte, mas do grupo político com qual faço parte, essa defesa. Paralelamente, para evitar o surgimento de outros, a gente tem que alterar a dinâmica de poder do STF. Então a gente tem que tomar uma série de medidas. As decisões monocráticas, que representam 83% das decisões do STF, elas precisam ser, se não totalmente proibidas, reduzidas no seu próprio escopo. Tem que ter um filtro de entrada de modo a só ações de matéria estritamente constitucional serem julgadas pela Suprema Corte, porque hoje a Suprema Corte brasileira julga coisa de 8 mil ações, enquanto a americana só 50, né, uma diferença bastante brutal de função. A gente tem que ter uma corte política feita com desembargadores que fiquem com mandato de 2 anos, que são sorteados a participar delas, para julgar, vamos dizer, os casos políticos envolvendo deputados e senadores, para que eles não fiquem na mão da Suprema Corte brasileira. A gente tem que impossibilitar, e sendo bem claro, impossibilitar qualquer tipo de atividade econômica com parentes e amigos de juízes e ministros da Suprema Corte e também do STJ, né, para impedir o que está acontecendo agora, como a gente está vendo. E aí, com base nisso, e também tem um prazo máximo para pedidos de vista que acontecem na Suprema Corte, que com base nisso, aí o escopo da atuação do STF, que dá esses superpoderes para ele, diminui muito. E aí o STF volta para a caixa dele. São medidas que vão além do impeachment. Perfeito, Renan. Estou avisando aqui no estúdio aqui que a gente tem um prazo aqui, mas antes de encerrar a entrevista, eu sempre concedo ao meu entrevistado a oportunidade de dirigir umas palavras finais aqui para o público, mas eu queria só antes fazer uma rápida pergunta, só voltando àquela questão do cogumelo. Então, o consumo, o fato de o senhor ter consumido cogumelo alucinógeno não depõe contra a política de segurança pública que o senhor pretende implementar? Não, e por que iria depor? Não depõe, assim, isso não é a base. Mas o cogumelo, ele não é uma substância proibida. O cogumelo existe uma questão da comercialização, que é uma questão que está em discussão. Ele em si não é. E eu acho, eu defendo, eu volto a colocar aqui, eu defendo que a substância psilocibina, assim como o próprio canabidiol, e é uma defesa pública minha já há muito tempo, que sejam utilizados como tratamento, e tem muitas doenças que podem ser tratadas com eles. Não tem nenhum, assim, pra mim não é um tabu falar sobre isso, isso não interfere na nossa política contra o crime organizado em nenhuma medida. Até porque o crime organizado não é apenas o tráfico de drogas, ele é o tráfico de drogas somado a uma atividade que em si é política, que envolve a tomada, em última instância, do território brasileiro e do Estado brasileiro. Então, de maneira nenhuma. Sim, não é tabu, tanto que a gente tá falando aqui abertamente sobre a questão. Numa boa, e não deve ser. Inclusive, só uma coisa. Eu tenho uma revista publicada sobre isso. A revista Valete tem uma capa falando sobre a direita americana psicodélica, o Elon Musk. Só para dar um exemplo, o Elon Musk, o Steve Jobs já utilizaram isso em termos de produtividade. Tem gente que fala, isso aqui é aumento de produtividade, sua capacidade criativa. Gente no mercado financeiro usa, no mercado publicitário usa. É igual pessoas que usam remédios, tarja preta, para aumentar sua produtividade em vários lugares. Então, é uma discussão, isso aqui tem que ser legal. Eu acho que sim. Essas substâncias elas têm um uso que pode ser terapêutico, muito útil. Tem muitos papers e muitos estudos que levam essa discussão. Eu não tenho problema nenhum. A questão toda minha é com o tráfico de drogas e com o que nós devemos fazer sobre o tráfico de drogas. E vou te falar ainda uma coisa, Capelli, para melhorar ainda a tua matéria, tá? Depois de destruir o tráfico de drogas, eu sou a favor de que os estados possam fazer, para você ter uma liberdade de estabelecer algumas políticas penais. E se algum tipo de estado brasileiro, de Santa Catarina, se depois a gente destruir completamente as facções, daqui 10, 15 anos, puder ter uma discussão sobre a legalização de alguma substância, a maconha, um exemplo, eu acho que é uma discussão super válida. Não tem um tabu em discutir isso. A minha abordagem sobre o crime organizado é uma abordagem holística sobre o crime organizado. Inclusive, o senhor chega a defender pena de morte em alguns casos? Eu defendi pena de morte para casos de estupro. Em casos de estupro? Casos de estupro incontroversos. Existem casos que são incontroversos que a pena de morte pode ser discutida e pode ser aplicada assim. Casos incontroversos que as provas materiais elas são absolutamente incontroversas. E como que seria? Seria cadeira elétrica? Seria injeção? Qual que seria o tipo de execução que o senhor propõe? Vai caber o legislador discutir qual método. Renan, muito obrigado pela sua participação. Queria lhe dar a oportunidade de dirigir aqui a palavra a quem está nos assistindo, fazer as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos pelo espaço, agradecer ao Metrópolis pelo espaço. Prometo retornar aí.
E queria falar para todo mundo assim, o Brasil pode ser um lugar muito melhor do que ele realmente é. O Brasil pode ser um lugar em que a pobreza fique no passado, em que as coisas que eu vi rodando no Maranhão, né, a ausência total e completa de atividade econômica, a dependência total do Estado, esgoto a céu aberto, roubalheira como regra e não como exceção. Esse Brasil ele pode deixar de existir, que você não precisa imaginar que sua vida é viver numa favela, andar num transporte clandestino, depender de auxílio do governo. Não, a vida pode ser muito mais e muito melhor do que isso. E que há um impeditivo político que faça com que o Brasil seja a draga que ele tem. E o Brasil tem o potencial de ser uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil nasceu para ser uma dessas 5 maiores nações do mundo. O Brasil tem vocação imperial e nós precisamos construir esse Brasil. E com base nisso, agradeço a todos, agradeço também o Capelli.